Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre empatia. Eu já falei num outro vídeo sobre empatia, já falei um pouquinho sobre a diferença entre empatia e simpatia, mas um amigo meu, um grande amigo profissional e pessoal, que se chama Atos, falou: Edu, fala um pouquinho mais sobre empatia. Eu acho que em alguns momentos a gente se esquece de colocar no lugar do outro e outras pessoas se esquecem de colocar no nosso lugar. E por coincidência, essa semana eu li um artigo falando exatamente sobre isso, sobre empatia. Então hoje nós vamos falar sobre profissões com empatia, ou que pelo menos deveriam ter empatia, né? Esse artigo nessa semana dizia que antes de você ser um excelente profissional, você deve ser um bom ser humano. Eu achei isso incrível, então eu estou falando especificamente de profissão, mas que serve muito também para as questões pessoais. Então, sendo um pouco mais duro, mais do que habilidade técnica para algumas profissões, a gente precisa ter e gostar de ser humano. Essa faz uma diferença no nosso dia a dia, né? Depende muito da profissão, a pessoa vai lidar diretamente com o ser humano. Então, como pode não gostar de lidar com o público, não gostar de lidar com gente, não se colocar no lugar do outro? Porque isso é a empatia, é você se colocar no lugar do outro. Nós devemos lembrar sempre que o público, seja qual for o seu público, são seres humanos, que têm os seus medos, que têm a sua vida, que têm o seu dia a dia pesado, que está passando por diversas situações na sua história de vida. Então, nós devemos respeitar e todos nós devemos ser respeitados. E, infelizmente, nesse mundo que a gente está hoje, é uma correria para lá e para cá, nós nos esquecemos de olhar verdadeiramente para o outro. Nós simplesmente estamos ligados no automático. Nós não somos robôs. Nós precisamos estar atentos ao outro. Uma outra frase que eu li essa semana falava que as pessoas estão ficando doentes. As pessoas não se comunicam mais. As pessoas só sabem se relacionar via web e quando estão frente a frente não dão o devido valor. Não estão ali necessariamente. Estão ali, mas em outros lugares, mas menos com aquela pessoa. Então a pessoa que está se sentindo sozinha está doente e a pessoa que está no celular está doente. Então, imagina no nosso dia a dia quantas vezes nós deixamos de olhar verdadeiramente para o outro, de se colocar no lugar do outro, né? Então, voltando a falar de profissões, imagina um médico. Como o médico pode não ser empático com o paciente? Normalmente, quando você vai no médico, você não está nos seus melhores dias, você não está feliz da vida, você não está na sua plena saúde. Normalmente a gente procura um médico porque a gente está sentindo alguma coisa ou porque a gente quer descobrir alguma coisa, mas existe uma tensão no ar, existe uma questão. E quem aqui nunca foi maltratado por um médico ou um médico que nem olhou na sua cara? Eu não estou só falando de hospital público não, ou de médico de repartição pública, eu estou falando de médicos graduados, conceituados, que parece que estão sempre de mau humor, né? Ou quando você vai procurar um advogado, normalmente as pessoas que vão procurar um advogado vão enfrentar batalhas judiciais, vão passar por situações que não vai ser agradável. Então a pessoa está ali sensível, precisando de uma empatia, de ser ouvida, né? E de repente a gente se depara com profissionais que não sabem se colocar no lugar da pessoa, né? Que não são empáticos. E não é só essas profissões, num balcão de atendimento, você vai numa farmácia comprar um remédio, você não está bem, você está passando mal, você precisa de um remédio, um antibiótico, um anti-inflamatório, um antiácido, qualquer coisa. Quantas vezes já não fomos mal atendidos pelo atendente da farmácia, num balcão da farmácia, ou até mesmo uma ligação de telemarketing que você liga para tirar uma dúvida, para saber algo ou para reclamar sobre algo, não importa, e nós recebemos um péssimo atendimento, né? Então, em muitas profissões, em muitas situações, está faltando a pessoa
se colocar no lugar do outro, né? Eu já fui mal atendido por vendedor de loja. Eu tô entrando lá para comprar algo, né? E o vendedor parece querer me expulsar da loja, da forma como fala, da rispidez. Ou você chega num restaurante e o restaurante está cheio e aí a pessoa fala assim, vai demorar, hein? Mais de 2 horas. Não adianta ficar me perturbando aqui. Então, quer dizer, as coisas estão invertidas, as pessoas estão pouco empáticas, é muito objetividade, duro, e aí você não se sente acolhido, você não se sente amado pelo próximo, né? Então, normalmente, a pessoa que passa por problemas, principalmente de saúde, dificilmente ela vai reagir contra o médico e vai exercer o seu papel de cidadão, porque ela está numa situação de tempestades, de passando por situações que não são agradáveis, né? Então, seja empático em qualquer situação da sua vida. Antes de julgar, se coloque no lugar da pessoa, né? Então, a empatia está em todos os lugares. Se você praticar, você pode fazer o dia da outra pessoa melhor, né? E esse artigo finalizava assim, que antes de você querer trabalhar com gente, primeiro você precisa aprender a se comportar como gente. Então, fica a dica, pessoal. Vamos exercer a empatia e vamos também exigir que as pessoas exerçam conosco. Não devemos aceitar ser mal atendidos, ser mal compreendidos, principalmente por profissões que estão lá para nos ajudar. Então, a gente vai no nosso dia a dia refletindo sobre como eu posso melhorar o dia do outro, como eu posso me colocar no lugar do outro, julgar menos e aceitar as coisas com mais amor. Até o próximo vídeo.